Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso Expertise Podcast, o podcast que vai trazer histórias reais para insights poderosos. E hoje, inaugurando o nosso podcast, eu trouxe nada mais, nada menos do que a Adriana Kênia, CEO da AK Consultoria e Serviços Contábeis. Por coincidência, minha esposa, minha contadora, minha conselheira. Seja bem-vinda, Adriana. Quero te, como minha esposa e como minha convidada, quero te agradecer por nos honrar com a sua presença e nos agraciar com todo o seu know-how, com toda a sua expertise no nosso podcast. Então, queria te pedir para se apresentar, falar quem é você, da onde você veio, para a gente iniciar esse podcast aí de uma forma muito abençoada. Então, que você que está aí, vai nos assistir, você que me conhece, já sabe um pouquinho da minha história, conhece um pouco das minhas empresas, vai ter a oportunidade de ouvir e conhecer histórias inspiradoras, mas histórias reais que vai te trazer insights. Então você, empreendedor, empreendedora, empresário, empresária, engenheiro, autônomo, prestador de serviço, papel e caneta na mão para que você possa anotar tudo que nós vamos derramar para você aqui de conhecimento que pode ser aplicação real no seu dia a dia, na sua empresa. Esse é o nosso objetivo, trazer o que você realmente possa utilizar. Então, Adriana, se apresente, fale conosco e vamos conversar mais esse episódio do Expertise Podcast. Bom dia, eu que agradeço de estar aqui, né? É um privilégio. Talvez eu nunca, mais do que eu sonhei, né, eu estar aqui hoje, né, falando aqui da minha empresa, da minha vida empreendedora. Então vamos lá. Meu nome é Adriana, né, sou casada com o Mauro, tenho uma filha de 6 anos, nós somos casados, vai fazer 10 anos esse ano, e tenho um escritório de contabilidade há mais ou menos 15 anos, mas já atuava na área antes, trabalhei em outros escritórios de contabilidade até ter o sonho aí que era ter o meu escritório de contabilidade. Então isso, Adriana, fantástico, e vai ser difícil te chamar de Adriana, aqui no dia a dia, pessoal, só chamo de amor, então falar Adriana Kênia para mim hoje é um desafio nesse nosso primeiro episódio. Mas vamos lá, você me falou uma coisa muito interessante, somos casados, então pessoal, minha esposa, e uma coisa fantástica que eu defendo, casal empreendendo juntos, o casal trazendo ideias, né, para suas empresas, discutindo isso. Lógico que nós temos aquele momento em casa que não se discute sobre empresa, né, amor? Isso Posso mesmo. falar assim? Então, a gente tem os momentos, né, de descontração, de viagem, de não trabalhar, mas o casal empreendendo junto é fantástico, porque a mulher, né, ela é a nossa principal conselheira, ela é quem está com a gente no dia a dia. O dia que ela fala assim, olha, toma cuidado que aquele negócio ali não é legal, não vai, que realmente não vai dar certo. Quando ela fala, pode ir que é bom, você pode ter certeza que está validado. Então, Adriana, vamos começar falando um pouquinho da sua história empresarial. Então, quero que você traga para o nosso público tudo aquilo que te trouxe a ser empresária e que te trouxe nos dias de hoje. Como você começou, como você se despertou para a vida empresarial, como que você desenvolveu o seu escritório de contabilidade, a sua empresa, para chegar no escritório que podemos dizer que é um escritório de muito sucesso. Então, o pessoal vai colocar aqui o arroba lá da contabilidade, vai colocar o nosso site, que eu sou sócio dela na contabilidade, para quem não sabe, vai colocar o site dela aqui e o contato para que você, se você estiver precisando de uma contabilidade, faça contato. Então vamos lá, Adriana, comece aí com a sua história nos primórdios da sua vida empresarial, da sua vida profissional, para a gente poder agraciar a nossa audiência com toda a sua expertise. Vamos lá, a história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar dar umas encurtadas aí para vocês entenderem como é que eu cheguei na contabilidade. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, para ajudar em casa, né, minha mãe tinha muita dificuldade, meu padrasto, e aí com 14 anos eu comecei a fazer faxina nas casas. E numa dessas faxinas, quando eu fiz 17 anos de idade, já estava saindo já do ensino médio, surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar na casa de família, de ser babá. Quando eu cheguei lá nessa casa, a nenenzinha tinha 15 dias de vida. E aí eu fiquei lá mais ou menos 10 anos. Nesse período, quando a menininha fez 5 anos de idade, eles trabalhavam eles tinham uma loja de material médico hospitalar.
E quando ela começou a estudar, como eu só olhava ela nessa época, eu ainda não fazia as outras coisas da casa, à tarde eu ficava, ela começou a ir para a escolinha e à tarde eu ficava sem nada para fazer. E aí eu me candidatei, olha, né, estamos precisando de ajuda lá na loja e tal, fazer alguma coisa. Ele, Adriana, estamos. Vou colocar você para fazer serviço de banco. Eu falei assim, bora lá, vamos fazer serviço de banco. E aí eu comecei a fazer serviço de banco e logo depois eu comecei a perceber qual banco demorava mais na fila, qual que eu ia mais rápido. E aí eu comecei a voltar mais rápido para o escritório. E aí para a loja, né? E aí eles falaram, ó, começa agora a lançar essas duplicatas aí que você pagou. Aí eu comecei, foi meu primeiro contato com o computador. Isso eu já estava já com uns 25 anos de idade já. Eu tinha uns 5 anos já que eu estava trabalhando com eles. Então podemos só fazer um gancho aqui, pessoal. Anote aí, uma das grandes características de empreendedor de sucesso. Tem tempo ruim não. O que tem para fazer, vai fazer. O que precisa ser aprendido, tem que ser aprendido. E é disposição de sempre estar aprendendo a fazer alguma coisa. Isso é uma grande característica dos empreendedores que têm sucesso. Por quê? Você precisa estar em constante movimento, você precisa estar constantemente buscando. E nos dias de hoje, que tecnologia, que está tudo mudando tão rápido, isso que ela fez lá há muitos anos atrás, no início da carreira, já estava preparando ela para o empreendedorismo. Então vamos continuar. Você estava no banco e aí? Continua. E aí surgiu lá a necessidade também de aprender a emitir as notas fiscais. Só que eu não tinha a mínima ideia do que era uma nota fiscal. E aí o meu chefe falou assim, ó, eu vou te pagar o seu curso no Senai para você aprender a emitir nota fiscal. E até então eu nunca pensei em fazer uma faculdade, porque eu não tinha condição de fazer faculdade. E aí eu fui fazer o curso, era todo sábado, então eu trabalhava, né, de segunda a sexta, eu morava lá nessa casa, né, morei lá 10 anos, e no sábado de dia, o dia inteiro, eu ia para esse curso. E no final do curso, na última matéria, teve a matéria contabilidade. E aí foi onde eu apaixonei pela contabilidade. E aí aquilo ali se encheu meu coração de vontade de fazer uma faculdade de contabilidade. E uma outra característica, pessoal, importante, a paixão pelo que faz. A paixão dela por contabilidade acaba nascendo muito antes dela empreender. Então hoje ela junta uma paixão, que é a contabilidade, junto com o negócio. E aí a possibilidade de dar certo, de sucesso, é monstruosa, é gigantesca. Então vai anotando aí, ter à disposição, você que ainda não é empresário, mas quer empreender, você que é colaborador, vai ter oportunidade de entender como os empresários pensam nesse podcast. Então esse podcast é universal, é para todos. Então anote aí, primeiro, ser desembolado, buscar conhecimento e ir atrás. Segundo, a paixão pelo que faz. Isso favorece demais tudo o que a gente precisa. Só que com detalhe, não se apegue, porque muitas das vezes você tem que abrir mão de algumas paixões do seu negócio para deixar crescer e prosperar. Continua. E aí eu cheguei para eles e eu falei, olha, eu preciso fazer uma faculdade de contabilidade. E os meninos estavam crescendo, né? Nessa época já tinha mais um, então eu já olhava 2. E nessa época também, eu já comecei a fazer tudo, não era só babá, então eu lavava, passava, cozinhava. E eu fui encarar uma faculdade à noite. E aí encarei a faculdade, 4 anos. E quando eu formei, quando eu estava faltando 6 meses para formar, eu cheguei para eles, olha, agora não dá mais para mim trabalhar aqui, né? Eu preciso ir embora, que eu preciso de seguir agora a minha carreira de contadora. Eu preciso fazer um estágio para formar, para ter diploma. E aí foi quando eu abri mão deles, né? Que era assim, era minha paixão os meninos, né? Eu cuidava como se fossem meus. E eu abri mão daquilo. Não, deixa eu agora seguir, agora meu caminho é outro. E aí eu fui seguir o caminho da contabilidade em 2011. Faltava 6 meses para me formar. Isso, legal. E aí você começou a trabalhar, como é que foi esses momentos, né, CLT ali numa contabilidade, que eu acredito, e eu queria fazer uma parte nisso, que antes da gente empreender por conta própria, é muito saudável, né, Adriana, a gente empreender no CNPJ dos outros. Então, um CLT, muitas das vezes, nos dá a oportunidade de empreender no CLT, né, empreender na forma CLT, mas no CNPJ do outro. É me comportar como se eu fosse dono. É tentar buscar dentro de uma outra empresa, de uma forma, entre aspas, mais segura, aquilo que eu preciso para ter a minha empresa se eu já penso em fazer essa transição.
Então, eu acredito que esse momento foi de muito aprendizado. Então, conta pra gente um pouquinho dessa rotina, como é que foi esse momento de CLT, como que você foi quase que inconscientemente se preparando para empreender. Então, quando eu cheguei lá, uma das primeiras coisas que eu determinei é que, independente do salário que eu iria ganhar, eu iria fazer da mesma forma que eu fazia antes, que era trabalhar com tudo que tivesse para trabalhar. Então, eu estava ali disposta a aprender, cheguei lá sem saber nada, sou muito grata, né? A primeira oportunidade que o senhor Canedo, ele até faleceu, ele me deu, e eu cheguei lá sem saber nada, porque você sai da faculdade é só teoria, então é na prática, só como que você vai aprender? Você precisa ter disposição para aprender também. Eu já passei, né, por alguns escritórios já de contabilidade, e eu vejo até hoje, tendo meu escritório, às vezes as pessoas chegam lá para trabalhar, a oportunidade está ali e as pessoas não agarram, né? E eu agarrei a oportunidade que o senhor Canedo me deu. E ótimo, deixa eu só fazer uma outra parte, você está me dando muitos insights para a gente levar para o nosso público. Entrar para fazer o que precisa ser feito, independente do quanto vai ganhar. Visão de empreendedor de sucesso. Você começa a empreender e você realmente quer fazer o seu melhor, você quer entregar o seu melhor. Lógico que você quer um resultado financeiro, mas você precisa entregar aquele melhor porque você sabe que você é bom. E outro insight que ela deu fantástico, a faculdade, né, ela não te entrega o que você precisa para empreender. Ela te entrega um conhecimento acadêmico que é fantástico, é sensacional, é necessário, mas ela não te prepara para a vida empreendedora. E muitas das vezes não te prepara para a vida profissional, porque ela te dá um conhecimento acadêmico. E o que a Adriana está trazendo para a gente aqui é fantástico. Ela entrou com uma mentalidade de dono, certo? E isso acabou preparando ela para ser essa empresária de sucesso que é hoje. Então continua para a gente, está muito interessante sua história. Vamos lá. E eu sempre trabalhei pensando o seguinte, eu tenho que fazer o meu melhor aqui, até mesmo para... eu sempre trabalhei pensando o seguinte, se eu trabalhar corretamente aqui, eu não vou dar prejuízo para o meu patrão. Se eu dar prejuízo para ele, né, fazer uma guia errada ou fazer alguma apuração errada, eu sempre pensei assim, que eu sempre comecei na área fiscal, né, então você trabalha muito com ICMS, ISS, então um cálculo errado que você fizer, você vai prejudicar o cliente do seu patrão, e aí você prejudicando o seu patrão, você também é prejudicada. Então eu sempre trabalhei nessa visão, né, do você, opa, pera, eu tenho que dar o meu melhor aqui para não prejudicar nem os clientes dele, nem ele próprio, né, e eu acho que é isso que vem me trazendo aí para uma vida de sucesso, né, para chegar onde eu cheguei hoje. E aí eu trabalhei nesse escritório, fiquei lá, acho que quase 2 anos, só que aí eu sempre determinei, depois que eu saí, né, que eu fiquei 10 anos trabalhando ali como babá e tudo, eu determinei que eu queria mais do que aquilo, sabe, eu não queria ficar parada num lugar, então eu queria evoluir. Então eu comecei a estudar, né, então eu dou um conselho para todos, estudem, né, porque... sem estudo você não chega a lugar nenhum, então eu sempre procurei cursos, eu sempre fui mais além, fiz sempre o além do que eu tinha para fazer. E aí, de lá eu trabalhei, tive um pouquinho de experiência também na Matur Contabilidade, né, que eu sou muito grata por ter passado por lá, que me ensinou muitas coisas, né, e em cada lugarzinho, né, que eu fui passando, eu sempre fui aprendendo alguma coisa, mas eu sabia que ainda estava faltando alguma coisa. Quando eu estava no 7º período de contabilidade, eu tive uma palestra com o Mário Mateus, né, que é da Matur. E lá, nessa palestra, eu tive vontade de ter um escritório de contabilidade, né, de trabalhar com ele, primeiramente, eu trabalhei, e de ter um escritório de contabilidade. Né? Então, meu sonho começou lá no 7º período. Então, deixa eu pegar esse outro gancho aí que é maravilhoso. Ter planejamento, ter metas, objetivos, ter propósito de vida. Então, quando ela vai na palestra com o Mário Mateus, e Mário, se estiver vendo esse podcast, quem conhece a Matur aí, conheceu o Mário, manda para ele que a gente conheça o Mário Mateus pessoalmente, já estive lá no Meet Hub, sensacional a turma lá. A Adriana já trabalhou na contabilidade dele, é um empresário fantástico, referência para todos nós. Quem sabe pode estar aqui no nosso podcast com a gente, que tem muito a contribuir. Mas o que eu quero trazer nesse recorte aqui é o empreendedor, né, a pessoa que tem sucesso, ela tem metas, ela tem objetivos, ela tem planos, ela sabe aonde ela quer chegar. E quando ela vai nessa palestra e ela entende que ela quer ter uma contabilidade, ela inconscientemente ela traça um planejamento estratégico na cabeça dela. E ela vai através disso, e aí como marido e conhecendo a história e estando junto com ela, a gente vai perceber que
Deus favorece. E aí ela vai chegar no ponto que a gente precisa que ela chegue. Vamos lá. E aí, né, fui trabalhando em outros escritórios de contabilidades e aquela vontade, né, de montar meu próprio escritório. Mas como? Como que eu vou montar meu escritório, né? Lá em casa eu sempre fui muito, e nessa época eu já tinha voltado a morar com a minha mãe, e aí sempre muito, né, muito sozinha, aquela coisa toda, não tinha nem por onde começar. Minha família não é empreendedora, então não tinha exemplo de ninguém, não tinha tios, não tinha primos para poder me ajudar nada. E aí, quando foi em 2015, não, aí eu tentei, em 2014, uma amiga de faculdade me chamou para fazer uma sociedade, onde eu faria o fiscal, ela o DP, mas aí não deu certo, né? São duas pessoas também, não tinha nem muita instrução, não deu certo, foi uma furada danada. Então vamos parar aqui. Pessoal, vamos lá. A escolha do sócio é outro insight poderoso, né? Conhecendo a história dela, não foi uma escolha tão bem sucedida. Às vezes um amiguinho, gente boa, alguém legal. Será que tem um perfil empreendedor como eu tenho? Será que vai dar certo? Então, assim como o cônjuge tem que ser bem escolhido, que é pro resto da vida, o sócio também tem que ser uma escolha bastante acertada, bastante assertiva. Inclusive na mentoria que a gente faz pela expertise para empresários, na mentoria individual, quando tem sócio, um dos temas é exatamente como se comportar na sociedade, né? Com outra pessoa, com outros sócios, que isso é muito importante. E isso pode ser, inclusive, aquele fiel da balança entre o sucesso e o fracasso. E a Adriana vai trazer para a gente um pedacinho dessa história da sociedade que ela teve, que não foi tão legal, e como que ela acaba engrenando para essa trajetória de sucesso. E aí, nessa divisão nossa de sociedade, acabou que eu já tinha alguns conhecidos, né? Alguns clientes, uns 5. A gente tinha, acho que eram uns 10. Então, 5 ficou com ela e 5 ficou comigo. Tanto que depois de alguns anos, alguns que ficaram com ela depois me procurou, né? O melhor serviço. Né? E aí, quando eu conheci o Mauro, meu esposo, né? Opa, sou eu. Em 2015, né? E a gente já veio nos conhecendo já, e eu sempre comentando com ele dessa vontade, né? De eu ter um escritório de contabilidade, tudo. Nessa época eu trabalhava na Contest, da Antonieta e seu Luiz, estou muito grata a eles também, que eles me apoiaram quando eu saí. E aí, quando a gente casou, né, eu ainda com aqueles 5 clientes ali, que davam uma rendazinha que era complementar no meu salário, e aí a gente casou e ele foi, né, Mauro falou comigo, amor, e aí, o que você acha a gente montar um escritório e tal, já trago a minha empresa, a gente arruma mais, ele sempre muito incentivador, né, então eu sou muito grata, né, por Obrigado. Você, sempre me incentivando, acho que tudo onde eu cheguei até aqui, acredito que nós vamos chegar mais longe ainda, né, eu devo a você também pelo incentivo. Eu já te disse esses dias para trás, você é minha primeira, eu fui sua primeira mentorada, né, costumam falar aí que santo de casa não faz milagre, faz sim, é só ter paciência que você vai aprendendo, vai coordenando, né, vai ensinando ali devagarzinho. Então, eu sou sua primeira aluna aí, né, de obrigado. mentorada. E deixa eu pegar um gancho, pessoal, eu acho que algo fantástico para a gente trazer aqui. Veja quantas pessoas e empresas que ela agradeceu aqui ao vivo e sem nenhum tipo de combinado. Ela está só agradecendo. Então, ser grato, né, é algo fantástico, isso é libertador, porque você é grato e você está satisfeito com aquilo que está vindo para você e te abre caminhos e portas para mais oportunidades. Então, você empreendedor, você que está querendo empreender, você que é empresário, tem o seu negócio ali, o seu micronegócio, sua microempresa, seja grato àquelas pessoas. E com um detalhe importantíssimo, o que ela tem trago para a gente aqui de uma forma muito sutil, ela teve mentores ao longo dessa vida. Né, ela teve ali talvez o Mário Matheus como uma referência, nós já tivemos pessoalmente com o Mário Matheus, ela agradeceu ele porque, querendo ou não, de forma subjetiva, ele acabou incentivando, mostrando um caminho. Ao longo da trajetória dela, ela teve pessoas que ela pôde ter como referência e pôde conversar com essas pessoas, e aí eu vou entrar um pouquinho na nossa história, tá? Ela teve em São Paulo, agora recente, num congresso gigante da área de contabilidade, ela teve a oportunidade de agradecer as mentoras dela, pessoas que ela contratou uma mentoria, um curso e que ajudou a contabilidade a desenvolver. Vamos fazer um agradecimento conjunto? Tiago Miranda, do Escalar Contábil, foi um cara assim que eu posso falar assim muito claramente,
com a mentoria dele, ele me trouxe na contabilidade, para mim e para a Adriana, né, um incremento de faturamento de 40%. Então, ter mentores, ter pessoas que você possa realmente confiar, que vão te ajudar, que vão te levar para o patamar que você deseja estar, é fundamental. Porque, como ela falou no início, né, Adriana? Você se sentiu sozinha no início, Sim. Você não tinha aonde recorrer, não tinha familiares. E por uma obra de Deus, ela acabou me conhecendo e eu, sem querer, há quase 10 anos atrás, comecei a fazer uma mentoria com a minha própria esposa na nossa própria empresa. E que a gente tira a contabilidade ali de praticamente zero, porque ela tinha ali uns gatinhos pingados que não pagavam o salário que ela tinha no CLT, e quando a gente planeja ali, a gente estava noivo, a gente começou a planejar essa contabilidade no noivado. Quando a gente volta da nossa lua de mel no pós-casamento, a gente já tem ali 5, 6 clientes. A TND foi uma das principais clientes ali para impulsionar, e ela já consegue fazer a transição imediata, sair lá da empresa que ela trabalhava, saiu de uma forma bem justa, bem correta, bem honesta, né, sem deixar ninguém na mão. Isso é fundamental, a gente não prejudicar as pessoas, porque Deus abençoa a nossa jornada quando a gente é bem intencionado, certo? E aí a gente começa essa jornada empreendedora com a contabilidade há quase 10 anos atrás. Então, posso fazer um paralelo. Você começa aos 14 anos de idade, e isso é muito importante frisar, pessoal, porque muitas das vezes a gente vê um empreendedor de sucesso e você acha que é fácil. Não, ela começou aos 14, trabalhando em casa de família, e eu comecei aos 14 como menor aprendiz no Senai. Então, a nossa trajetória, ela começa muito cedo. E aí, muitas das vezes, quando você vê a gente com sucesso, é porque a gente já está nessa jornada há muito tempo. E a pessoa quer começar ontem e ter sucesso hoje, achando que é rápido assim. Não é, tem uma trajetória longeva que a gente precisa avaliar dos empreendedores de sucesso. Então, conclui aí. Então, a gente acabou chegando aonde eu gostaria, que é a fundação da contabilidade. Me conta de uma forma um pouco mais sucinta, Adriana, esses 10 anos de contabilidade. Foi fácil, foi difícil, funcionário, cliente, fluxo de caixa, como é que foi? Conta pra gente aí o seu início, o seu primeiro dia de AK Consultoria e Serviços Contábeis. Como é que foi? E vamos falar até chegar nos dias de hoje. Não foi nada fácil, né? Eu lembro que a gente abriu o escritório, você comprou uma mesinha lá, um computador, e foi dentro da nossa casa, né? A gente tinha um quarto a mais lá no apartamento. E aí, com 6 meses que a gente abriu, a gente conseguiu tanto cliente que eu não estava dando conta mais de fazer sozinha. E aí eu chamei, né, uma amiga que trabalhava comigo também, para trabalhar comigo. E tanto que, assim, sou muito grata a Deus pela vida dela, a Rosineia. Ela foi embora para Curitiba. E assim, mas ela foi meu braço direito, né, por uns 3 anos ali. E eu lembro que os 2 primeiros anos da contabilidade não tirava nada. Porque ou eu pagava ela para me ajudar, ou a contabilidade não ia andar. Então, ali eu não tinha nenhuma retirada nos 2 primeiros anos. Era o nosso investimento, né? A gente começa, pessoal, igual ela falou, no quarto do nosso apartamento, né? E graças a Deus, como eu já tinha uma certa influência ali com alguns amigos empresários, a gente conseguiu rampar muito rápido, mas nem por isso dava lucro, né? Dava lucro, na realidade, a precificação era certa, mas não sobrava porque foi aquele momento de reinvestir na própria contabilidade. Nós precisamos de um servidor, nós precisamos de mesa, de cadeira, de sistema. Então, é importante frisar, empreendedor, quem vai começar ou quem está nessa luta, os primeiros anos não são fáceis. Os primeiros anos são árduos, são difíceis, são complicados. Então, continue para a gente que está interessante. Então, uma coisa que eu sempre frisei quando a gente abriu o escritório foi investir em tecnologia. Então, por muitos anos, acho que os 5, 6 anos primeiros, 6 primeiros anos, que foi só investimento. Então, eu sempre quis ter o melhor sistema contábil, sempre quis ter o melhor servidor, né? Sempre quis ter o melhor computador. Então, eu sempre quis dar ferramentas também melhores para os meus funcionários. E aí, quando deu mais ou menos, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, de escritório, de repente tinha 5 pessoas na sala, trabalhando.
Eu lembro disso. Pessoas já na mesa da sala trabalhando, a gente teve que dar um passo grande, né? Isso. Aí foi aonde a gente reformou um barracão lá nos fundos da minha sogra, né, que é outra pessoa também que eu tenho que agradecer muito aqui, minha sogra e meu sogro. Eles incentivaram muito, né? Incentivo até hoje a contabilidade. Quando eu preciso trabalhar até mais tarde, minha sogra fica lá com a Esté. E assim, eles abriram a porta da casa deles pra gente. E aí a gente, né, foi lá, reformou um barracão que eles tinham lá no fundo. E aí eu fiquei lá de 2018 até 2024. Então, assim, a gente tem que agradecer, né? Quem passa pela vida da gente. São pessoas, assim, que vai... Às vezes, para eles, talvez é uma coisa tão simples. Era a casa deles, o barracão estava lá. Mas eles não imaginam o quanto Nos eles impulsionaram. nos impulsionou a acreditar, né? Foi aquela coisa que eu tive assim, poxa, estão acreditando em mim, né? Estão acreditando no nosso negócio. Então, Sim. é agradecer a eles mesmo por ter deixado a gente ficar lá esse tempo. Então já chegamos em 2024. Vamos trazer agora, porque a gente tem que entrar no tema principal hoje, que vai ser reforma tributária. Mas aí chegando agora com a Casa Serviços Contábeis 2026, né? O que você vê hoje da sua empresa? Essa trajetória foi árdua, foi fácil, foi com sucesso, foi sem sucesso, foi bom, foi ruim? O que você vê nesse resumo todo dessa trajetória? Então, eu sempre trago comigo muita gratidão por tudo aquilo que eu passo, né? Então, eu sempre transformo, às vezes, as coisas ruins em coisas boas. Então, talvez coisas ruins que eu passei ali com funcionários, às vezes que não foi agradável, me ajudou a crescer hoje, me ajudou a chegar onde eu estou como empresária, como mulher, né? O Thiago Miranda faz muito parte disso, porque quando a gente contratou a mentoria dele, não foi só para visar faturamento, ele me ajudou também como virar minha chave como empresária, né? Sim. E aí eu tive aquela virada de chave em 2025, não, 2024 para 2025, e aí hoje eu posso falar que eu sou uma outra pessoa, né? Nesses 10 anos aí, mudei muita coisa, e hoje eu realmente posso falar, opa, hoje eu estou liderando o escritório de contabilidade. Legal demais, Adriane. E fazendo um paralelo, só para a gente encerrar essa história de sucesso, Adriana, do início, do primeiro dia de AK Contabilidade, e a empresária Adriana hoje, em 2026, qual foi a evolução? Nossa, foi 101%. Tem que ser 101%. Tem que ser. E aí eu procuro, eu não parei com essa evolução, né? Então agora, né, nós vamos falar aí começar sobre a reforma tributária. Uma coisa que eu não paro nunca, que é de estudar, que é de conhecimento. Por quê? Se eu não posso simplesmente, igual eu falei, né? É minha paixão. Então eu não faço a contabilidade, eu não tenho história de contabilidade só por dinheiro, né? Eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. E quando eu vejo ali que um cliente está precisando de alguma coisa, eu posso melhorar para ele tributalmente, né? Aquilo ali me impulsiona a continuar com a história de contabilidade. A fazer mais e a fazer melhor. E quando eu vejo que ele vai crescendo, né? Eu tenho alguns clientes, depois, né, tive a oportunidade de agradecer aí, que eles começaram comigo lá atrás. E hoje também eles estão diferentes. Porque eu faço parte também da história deles, de ajudando eles, né, a crescer. Sim, isso é importante. E eu queria pegar um gancho, né, e para a gente já entrar no nosso tema hoje central, porque o nosso podcast ele traz a história do empreendedor para poder te inspirar e te dar insights poderosos, mas ele também te traz conteúdo técnico para que você possa colocar isso dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. Então, a gente vai te trazer conteúdo também técnico de aplicação direta e imediata no seu negócio. Mas só para finalizar o que a Adriana colocou, é muito importante que a gente tenha nos nossos negócios propósito. E a gente empreende com propósito, com objetivos. E o que ela está me falando aqui, e que ela deixou muito claro, é que ela evoluiu como empresária. Ela é uma pessoa muito grata aos mentores dela, e já citamos vários nomes aqui. No final, eu vou te dar essa oportunidade de fazer esses agradecimentos também nominalmente, novamente, para os seus clientes. Eu sei alguns deles, o quanto eles foram importantes para nós, né? Mas o fundamental, o propósito, ela empreende para transformar a vida de outros empresários e dar melhores condições, seja da parte tributária, da parte financeira, da parte operacional. Então ela tem um propósito e isso deixa muito mais fluido, muito mais saudável. Eu te pergunto, que está assistindo, qual o propósito da sua empresa? É só dinheiro?
é só para ganhar mais? É para pagar de patrão? Ou é para transformar a vida do seu cliente? Seja o cliente corporativo, dando mais segurança, trazendo algum tipo de agilidade processual, de produtividade, seja a pessoa da estética, que traz mais segurança, traz mais autoestima, seja o mecânico do veículo ali, que nos dá tranquilidade para viajar e segurança, seja qual for o seu negócio. Você sabe o seu propósito, empreendedor? O meu, eu te falo, através da Expertise Mentoria, é entregar para os empreendedores alguma coisa que seja realmente aplicável e vá trazer para essa empresa sustentabilidade, longevidade, para atingir a família desse cara. Então, o meu propósito é atingir as famílias através do empreendedorismo. O da Adriana, pelo que ela compartilhou conosco, também é isso, atingir o empreendedor, as famílias, através de uma empresa forte, saudável, pujante, com muita perspectiva de crescimento. E a gente, pela contabilidade, consegue fazer isso. E aí eu deixo a reflexão, qual o propósito da sua empresa? Você empreende para quê? Por quê? Né? Para entregar o quê para as pessoas? E, dito isso, acho que a gente tem uma empreendedora de sucesso aqui dentro do nosso podcast, que tem uma trajetória linda, maravilhosa, mas eu preciso te entregar conteúdo e agora nós vamos falar para os micro, pequenos e médios empresários, desmistificar a reforma tributária. Então, o nosso tema hoje aqui é reforma tributária, nós vamos bater um papo, né, com a minha contadora, tá? Que é um privilégio ter essa mulher como minha contadora, como minha esposa, minha conselheira, e nós vamos dissertar agora um pouquinho, Adriana, sobre a reforma tributária. Então, primeira pergunta, a reforma tributária, quais são os impactos para os empreendedores, principalmente os micros, pequenos e os autônomos? O que você pode falar para a gente? Dê um resumo geral, né, do que é essa reforma para a gente. Então, principal impacto, né, que a gente vai ver aí primeiro aí, né, quem não tem aí uma consultoria, alguém que tá, um contador que está realmente acompanhando vocês, mesmo que são empresas, principalmente do Simples Nacional, né, muito menores. Primeiro impacto vai ser o quê? Aquelas empresas, né, que elas misturam coisas de PJ com coisas de pessoa física. Então, o primeiro impacto vai estar aí. Porque, tanto que esse ano, eu estou até chamando que é o ano de arrumar a casa, né? Sim. A reforma tributária, ela, né, a lei complementar está aí em 2025, então esse ano é o ano de se ajustar a casa e ela começa efetivamente em 2027, só que ela tem um progresso, né? Ela vai de 2027 para concluir lá em dezembro de 2032. Só que para você chegar em dezembro de 2032 saudável e ainda vivo, você precisa de arrumar a casa. Exatamente. Né? Podemos fazer um paralelo, então, que 2025 foi o ano de consolidação ali por parte do governo da lei complementar ali, da própria lei da reforma, né? 2025. 2026 é o ano teste da reforma, é onde a gente já está vendo ali os sistemas sendo adequados, já simulando ali um pedacinho do IVA dual, do IBS, do CBS, e 2027 é onde que o chicote vai comendo lombo. Vai começar de uma forma mais levinha e a gente finalizando 2033, né? 32, dezembro de 2032. Então, dezembro de 2032 é onde que o chicote vai comer pesado para todos os empresários. Para janeiro de 2033, está todo mundo correto aí. Já todo mundo rodando 100%. Rodando 100%. Então, e o que você me fala para aquelas empresas pequenas? Nós estamos falando aqui primeiro, e aí é importante, quem não faz distinção de pessoa física e pessoa jurídica, CNPJ e CPF, já vai ter um problema. A gente já sabe que isso é um problema natural do empreendedor brasileiro. O cara recebe na pessoa física, na empresa, paga a escola do menino com o dinheiro da empresa, depois pega o dinheiro da pessoa física e compra o equipamento para a empresa, compra uma máquina para a empresa, e já sabe o que é isso. Então, esse é um ponto que a gente já conhecia, já é antigo dos empresários brasileiros, e que vamos arrumar, né? Qual o segundo impacto? Vamos falar aí um pouquinho sobre as empresas do Simples, né? E aí depois nós vamos puxar um outro assunto que é a parte de contabilidade. Mas empresas do Simples, os MEIs ali, os pequenininhos, as empresas do Simples, o que elas vão ser impactadas? Que a gente tem visto o pessoal falar demais
que a empresa do Simples quase vai ser inviabilizada. O que você fala para a gente sobre isso? Então, o que acontece? As empresas do Simples hoje, a maioria acha que não precisa emitir nota fiscal. Então, tá aí o primeiro impacto delas. Elas recebem dos clientes e não emitem nota fiscal. Então, já vai começar a ter problema aí. E o caso da reforma, o que acontece? Não é que o Simples vai deixar de existir. Tanto que o governo abriu aí, né, a opção deles recolherem. Tanto que agora a opção vai ser agora de 6 em 6 meses, a empresa do Simples vai poder fazer tipo um balanço, como que está a empresa dele. O que vale a pena, se não vale, que é o quê? O CBS, né, que é o PIS e COFINS que transformou em CBS, as empresas do Simples vai poder optar por recolher esse imposto por fora da guia do Simples. O que é isso, recolher por fora? Quando ele recolhe essa guia por fora, ele começa a ganhar competitividade no mercado, né? Por exemplo... O preço dele cai um pouco, né? Também, e ele pode começar a receber créditos e a dar créditos, que a briga, né, da reforma tributária vai ser por créditos. Uhum. Então, o que eu tenho falado muito com meus clientes é o seguinte, olha, primeira coisa que você precisa de saber é conhecer os seus fornecedores, se ele é consumidor final, se ele é contribuinte, conhecer os seus clientes também, né, porque conhecendo os seus fornecedores e os seus clientes, dá para você ter uma base, que se você ter crédito, se não vai, se seu produto é consumidor final. Então, assim, é toda a análise que precisa ser feita por cada empresa, cada negócio. E agora, o que acontece? Antes, o empresário vai exigir dele também, dele entenda do negócio dele. Sim. Porque às vezes a gente conversa muito com o empresário, principalmente pequenininho, vai, não, contabilidade, lá emite guia, tá bom, eu recebo a guia, eu pago. Não. Hoje você precisa de parar a sua operação e entender do seu negócio. Então, pessoal, anota aí. Esse gancho é poderosíssimo que ela está deixando. Não adianta o empresário ser aquele cara da operação, aquele cara que só sabe executar, né? O cara que só sabe fazer o serviço. Você tem que entender da sua operação, porque entendendo da sua operação de ponta a ponta, você vai conseguir entender a sua precificação, você não vai precisar ficar clonando o preço dos outros, sabendo qual que é o preço do mercado, você vai ter condição de gerar a sua precificação adequada e com o gancho agora para o próximo tema é com a contabilidade consultiva, que entenda do que você faz, que consegue te assessorar, você vai conseguir empreender de forma mais saudável. Só que detalhe, anota aí, isso não é opção, isso é obrigação para se manter vivo. Porque a reforma tributária, ela é um meio de arrecadação para o governo, sim, só que ela vai ser também um balizador para cima do empreendedorismo do Brasil. Porque quem não realmente não virar gestor, realmente entender do seu negócio e for só aquele cara que sabe fazer a operação, esse cara tá fadado nos primeiros anos da reforma tributária quebrar, sair do mercado. Então anote aí esse insight poderoso. Não adianta mais só saber fazer o trabalho ou fabricar o seu produto. Você tem que entender do negócio. Agora, com a reforma tributária, o senhor e a senhora que empreende vai ser convidada a realmente se tornar um empresário, um gestor, e não só aquela pessoa que executa a operação. E, Adriana, traz para mim aqui agora, a gente falou um pouquinho aí sobre os impactos da reforma, o que isso vai pegar para o pequeno, para o médio, para o micro, mas me fala uma coisa, qual o papel da contabilidade nessa nova fase brasileira de, podemos chamar de tributária, essa nova fase tributária que vai mudar tudo, né? A gente está fazendo juntos estudos lá na TND, na K, na Expertise, de como a precificação vai se comportar, a briga de créditos e talvez essa questão dos créditos tributários vai ser um tema de um outro podcast, né? Porque é um tema mais complexo, a gente precisa dissertar muito a respeito disso e vai ter muito conteúdo sobre isso nas redes da Expertise, tá? Inclusive dentro das mentorias a gente fala muito sobre isso, então traz para mim aí qual o papel do contador nessa nova fase do empreendedorismo brasileiro, nessa nova reforma tributária. O que o contador precisa ser, como que ele se precisa comportar. E contador, você vai escutar aqui uma empresária de contabilidade falando para você o que você precisa melhorar, para onde nós estamos olhando, o que nós vamos fazer. E você, empresário, que depende de uma contabilidade, ela vai te dar um insight agora do que você precisa cobrar da sua contabilidade simplesmente para se manter vivo.
Não vai ser diferencial competitivo ainda. É para se manter no mercado. Fala para a gente, Adriana. Então, primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte, a reforma tributária ela não vai ser ruim, ela vai ser muito boa, né? Então, na verdade, Concordo. o que acontece? Tudo que está falando sobre a reforma tributária são coisas que sempre existiu, só que não estava cercada, né? Então, sempre foi obrigatório emitir nota fiscal, sempre foi obrigatório pessoa física, não mexer na pessoa jurídica, isso tudo não é nada, para mim não é novidade nenhuma. E o brasileiro sempre dava um jeitinho de escapar disso, né? Só que agora o brasileiro não vai ter mais jeitinho de fazer, né? Então a reforma tributária, ela nada mais, nada menos é o quê? Tudo aquilo que estava debaixo da mesa, o governo colocou para cima da mesa. Acabou, não tem mais o que esconder, né? Então uma coisa que eu tenho já feito com meus clientes e que toda contabilidade tem que fazer é o quê? Chamar cada cliente, explicar para cada cliente como vai ser a reforma tributária, como vai ser essa transição, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Por quê? De novo, nós estamos arrumando a casa esse ano. Então, esse ano é a hora de você varrer pano, passar pano, varrer, né, aspirar o pó, para o ano que vem você já entrar respirando, você não vai sofrer com imposto, você não vai levar susto com nada. Casa limpa e organizada para poder crescer. Só que... Ou se manter, né? Exatamente. Só que acontece, às vezes a contabilidade, ela tem muito uma barreira, que é o quê? O cliente, porque a contabilidade, ela só consegue trabalhar com informação. Então, se o empresário ele não passa informação para a contabilidade, então nem tudo é culpa da contabilidade. Porque se ele não passa informação, não tem como a contabilidade até mesmo traçar esse plano para ele tributário. Sim. Até mesmo para saber se vale a pena ele recolher o CBS por fora, não vale, é melhor ele ficar do jeito que está, é melhor ele pular para um presumido, pular para um real. Como é que o contador vai fazer toda essa análise se ele também não tem informação? Então, assim, quem não passa informação para a contabilidade, vai sofrer. Meu conselho é começar a passar informação. E vai sofrer. Chama o seu contador lá, aqui, ó, quero arrumar minha casa também. Sim. Quero ver o que está acontecendo aí para o ano que vem eu não levar um susto. Então, podemos dar uma dica para os empresários que estão nos escutando? Vamos lá. Nem tudo é culpa da contabilidade, eu concordo contigo. Nas minhas mentorias eu marreto muito contador, porque tem muito contador que é só emissor de guia, e isso vai deixar de existir. Outro ponto, olhando do ponto de vista do empresário, precisamos arrumar a casa, foi o que ela disse, que na realidade já deveria estar arrumada. Então, controle financeiro, controle tributário, né? Todos os controles de operação de custos, de estoque, a gente deveria fazer. E na maioria das vezes, não faz. E aquele micro e pequenininho, a contabilidade pede ele, muitas das vezes, o extrato bancário, ele não manda. Ele quer, muitas das vezes, a gente é prestador de serviço, o caso da minha empresa de engenharia TND, né, a gente recebe com 90 dias. Mas se eu não tiver um controle, uma apuração financeira adequada, correta, como é que eu vou mudar de competência para a caixa e pagar o imposto no pós? A contabilidade não vai fazer. Então, concordo, viu, Adriana, que nem tudo é culpa da contabilidade, mas a contabilidade precisa ser orientativa, ela precisa ser consultiva, e o empreendedor tem que estar disposto a organizar, a fazer toda a gestão financeira, fazer toda a gestão de custos e passar para a contabilidade o que ele faz, da forma que ele faz, como que ele faz, para que a contabilidade possa ser uma contabilidade consultiva, como a AK Serviços Contábeis é, e ela nasceu para isso. E ela nasce da minha necessidade como empreendedor, que não dominava a tributação, não dominava toda essa parafernália que o governo pede, de guia, de prestação de contas, não sabia nada disso. A gente precisa dessa consultividade das contabilidades. Só que nós também precisamos, e eu tenho mentorados, inclusive, que não conseguiram listar todos os serviços que ele prestou no ano, quando que ele recebeu, qual nota que ele emitiu, em qual conta caiu. Muitas das vezes ele recebeu na conta pessoa física. E isso, nesse momento que a Adriana está trazendo para a gente como dica, você anota aí, arrumar, escreve aí no seu caderninho, arrumar a casa. Escreve aí, preciso ter toda a minha gestão de todos os meus processos, seja financeiros, contábeis, tributários, saldos bancários, preciso de ter todos esses números na mão, que só com isso, qualquer contabilidade que for te assessorar nesse momento da reforma tributária é que vai conseguir realmente te dar quais são os melhores caminhos. E a gente poderia falar também, Adriana, a gente já está caminhando para o final, a gente poderia falar um pouquinho ali sobre essa questão do sistema de pagamento que o governo vai colocar, que é o split payment,
né? Para quem não sabe, o governo está fazendo um sistema aí que provavelmente começa agora a ser testado no ano de 2026, né? Para rodar em 2027. Essas são as previsões que a gente tem hoje. Nós estamos gravando esse podcast aqui em março, então de 2026, as informações que a gente tem são essas. E eu queria que você falasse para a gente o que é o Split Payment, como é que isso vai funcionar, para a gente deixar uma dica também para os nossos ouvintes nesse momento. Então, que aí segue para o próximo passo, né? Por que você precisa arrumar a casa? Porque na vinda do Split Payment vai ser, né, nós contadores estamos chamando, né, de apuração assistida, né? Que é o quê? O governo, assim que você receber, né, o dinheiro lá na sua conta, né, do seu cliente, o governo já vai entender, só para vocês terem uma ideia, as alíquotas de impostos, né, do CBS, e depois nós vamos chegar no ICMS e o ISS, vai praticamente igualar por setores. Então, por exemplo, eu não sei de cabeça, tá? Então, por exemplo, sei lá, um setor lá de transporte, ele vai pagar 15,5% de imposto. Então, o governo já sabe que o setor de transporte é 15,5%. Então, quando aquele setor de transporte ali, ele recebe o valor do cliente, o governo já sabe que é 15,5%. Então, o que ele vai fazer com o dinheiro que cair na conta do cliente, da empresa? Ele já vai tirar a parte que é dele e vai depositar numa conta digital da Receita Federal. E aí, nós, contadores, temos que fazer o quê? Ir lá naquele sistema e informar para o governo. Governo, aqui, ó, o meu cliente de transporte, ele tem um crédito. O crédito é X, então me devolve aqui um pedaço. É isso que vai ser o Split Payment. Aí eu te pergunto, quem não sabe precificação, porque é o que vai pegar na reforma hoje, é precificação. Ele não precificou que o governo ia ficar com 15% lá do que ele vendeu. Ele vai sobreviver? Não. Não vai sobreviver. E aí, dica poderosa agora, empresário, empresária, prestador de serviço principalmente. Vamos lá. Se o governo, através do Split Payment, ele pega o tributo já no momento do recebimento, se a precificação está equivocada, não sobra nada. Que dê sua margem. Outro detalhe importantíssimo, a forma de precificar, ela vai ser alterada, porque o imposto não vai por dentro, o imposto vai por fora, somando. E isso a gente está ensinando dentro das nossas mentorias e dos nossos treinamentos de precificação para quem tiver interesse em se aprofundar. Então isso é importantíssimo saber, porque nesse momento, o que o governo faz com a reforma tributária? Ele está vendo que há uma sonegação fiscal monstruosa. Você fica devendo simples o ano todo, chega no final do ano, faz um refis, paga a primeira parcela e continua. E o governo aumentou o valor dessa parcela para ver se o cara continua e se ele arrecada mais. Não deu certo. O que o governo fez? Cercou tudo. Agora você tem que andar certo com a supervisão do governo. E aí a contabilidade é agente fundamental para isso. Então nós vamos ter que mudar a nossa... Como a própria Adriana falou, nós vamos ter que arrumar a casa, organizar ela, deixar limpinha, cheirosa, organizadinha e vamos ter que manter essa casa arrumada e, principalmente, modificar a forma de gerir essa casa, né? Que um desses pilares é a precificação. Se eu não tiver uma precificação adequada, correta, eu não vou conseguir ter margem de lucro e, consequentemente, não vamos conseguir ter caixa para aguentar tudo isso. Então, Adriana, acho que do ponto de vista de conteúdo, a gente entregou bastante, né? Se vocês, empresários que estão nos assistindo, chegaram até o final aqui, vocês entenderam que o nosso podcast vai ter muito conteúdo relevante, que vai te ajudar a transformar o seu negócio. E agora, Adriana, a gente já partindo para o final, a gente tem aqui mais alguns minutinhos, e eu queria te perguntar uma pergunta muito profunda. Qual que é o legado que você quer deixar como empreendedora? O legado que eu quero deixar como empreendedora é saber que eu pude contribuir para o crescimento de outros empreendedores. Profundo isso. Muito legal. E tem a ver com propósito, né? Sim. Se o crescimento desse empreendedor vai implicar em gerar, podemos falar em gerar sucesso, gerar riqueza, gerar conforto, Sim. gerar recurso financeiro, gerar tempo, que é o ativo mais precioso, a gente pode falar que a gente está atingindo as famílias com isso. Porque o empreendedor vai ter mais tempo para dedicar à família, aos filhos, à esposa, a algum parente, um pai ou uma mãe que demanda desse empreendedor no dia a dia. Então, isso é um legado muito importante. E para finalizar, Adriana, eu queria que você deixasse para a gente aí
Vamos imaginar que o que você vai falar aqui vai chegar para os empreendedores e empreendedoras do mundo inteiro, principalmente os menores, os que estão começando, que estão com uma dificuldade. Qual que é a mensagem que você deixaria, mas é a mesma mensagem que você gostaria de ter recebido lá no início, quando você estava nos momentos de dificuldade, quando você estava pensando o que você ia fazer? Fala pra gente aí essa mensagem, o que você pode deixar de dica, de conselho, de, sei lá, de insight poderoso. Traga todo o resumo da sua expertise nesses 10 anos empreendendo. É uma coisa que eu sempre tenho para mim e é uma coisa que Deus me falou, né? Quando eu tinha 26 anos de idade. Que eu, nas minhas orações, eu falava, Deus, mas eu sou muito nova para passar por isso. E hoje eu entendo que Deus estava me preparando para tudo aquilo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Então, não importa o que você estiver passando hoje, pode ter certeza que Deus está ali para te ensinar alguma coisa para que você consiga receber. Talvez se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei, principalmente nos meus anos ali, né, trabalhando como empregada doméstica, eu não seria a mãe que eu sou hoje, eu não seria a mulher que eu sou hoje, eu não seria a empresária que eu seria hoje, eu não seria a esposa. Então, tudo que você passa tem um propósito. E uma coisa que eu tenho para mim é não desistir. Não desista. É uma coisa que não sai assim do meu coração. Não desista. Isso é muito importante, profundo. E agora eu quero que você, olhando para a câmera ali, que você faça todos os seus agradecimentos, esboce toda a sua gratidão, pode falar os nomes de quem você quiser, citar as empresas de quem você quiser, faça seu fechamento aí e fique à vontade. Então, não podia, né, deixar de agradecer, né, hoje, principalmente o seu Canedo, né, mas ele faleceu, então agradeço aí a Marina Contábil, né, que é a filha dele, de ter me dado a oportunidade, né, de iniciar minha carreira. Não posso deixar de agradecer, né, o Mário Mateus pela oportunidade também de estar na Matu. E eu não posso deixar de agradecer o meu primeiro cliente, né, que foi a Guardog MG, que é da Ângela, né? Eu trabalhei com ela na Matu Contabilidade. Quando eu trabalhei lá, eu abri o MEI do esposo dela, e quando o MEI dela transformou em limitada, ela me procurou, já não estava lá mais. Então, assim, eu agradeço muito a eles, né, de ter acreditado em mim, ter confiado em mim, ter confiado no meu trabalho. Não posso deixar também, né, de agradecer a TND, né, que é a empresa do Mauro, do Francisco e do André, por eles terem acreditado, né, na contabilidade. E os meus primeiros clientes ali, CFC Malibu, também não posso esquecer deles, né, do Marcilei, do Rodrigo, que são pessoas ali que, né, eram amigos do Mauro e vieram acreditando, né, no trabalho, estão aí com a gente até hoje, né, e agradeço hoje também a equipe da K Consultoria, a equipe que eu tenho hoje, né, que lá em 2024, quando a minha chave virou, troquei minha equipe toda, então hoje eu tenho uma equipe, né, para eu estar aqui, né, gravando esse podcast, é porque eu tenho uma equipe lá trabalhando, né, e eu confio na minha equipe, né, e é isso. Então, Adriana, muito obrigado. Queria te agradecer de coração, minha esposa maravilhosa, minha conselheira, a mulher da minha vida, a mulher que me transformou no homem que eu sou, no empresário que eu sou, no pai que eu sou, na pessoa que eu sou hoje. Então, queria agradecer a sua presença. Eu sei que as suas dificuldades, né, de estar falando em público, mas você superou todas essas dificuldades, assim como o empreendedor precisa fazer, é superar uma dificuldade todo dia, né? Crescer em empresa é uma dificuldade, ter equipe é uma dificuldade. Então, superar as dificuldades faz parte do nosso dia a dia e empreendedor. Então, queria profundamente te agradecer por estar aqui, ser a pessoa que eu escolhi para abrir esse podcast comigo, né? O nosso primeiro episódio, o primeiro que vai para o ar. Então, queria te agradecer demais, profundamente, e agradecer a nossa audiência, né? Porque, como você viu, são histórias reais para insights poderosos. Então, você que chegou até o fim, teve a oportunidade de conhecer uma história empreendedora de sucesso, né? Teve a oportunidade de conhecer como uma empresária da área de contabilidade pensa, o que ela demanda, o que ela precisa. Teve a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a reforma tributária, que foi o nosso tema mais técnico. Então, eu queria te agradecer por chegar conosco até aqui, te convidar para os próximos episódios, que sempre vai ter um convidado de relevância, alguém do dia a dia real que pode compartilhar. Então, esse podcast ele vai ser também quase que um network gravado, que você vai poder conhecer
pessoas do nosso dia a dia, da nossa envergadura, do nosso tamanho, que tem as mesmas dificuldades que a gente e que às vezes está passando por dificuldades também e vai compartilhar isso para que todos nós juntos possamos crescer, desenvolver e fazer um país melhor para todos nós. Então, meu muito obrigado a todos e que te espero no nosso próximo podcast, nas nossas redes, e os nossos conteúdos estão à disposição de vocês. Meu muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau, tchau.